Peço para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42 até o 47. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, diga-me, espere. Glória a Deus. Eu espero. Amém? Glória a Deus. Vamos ler. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tornavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Senhor Deus bendito, Tu és, Pai, porque nós te amamos e nós te adoramos, Senhor, porque Tu és santo, Deus, porque nós podemos contemplar, Deus, a beleza da Tua santidade, Deus. Aqui estamos, Senhor, porque nós nascemos para Te adorar, porque nós necessitamos Te adorar, Senhor. E não há outro lugar melhor, Deus, do que estar aqui na Tua casa, ó Deus, aprendendo de Ti, ouvindo de Ti e Te louvando. Deus, fala conosco, Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Ó Deus, aquilo que o Senhor falou para mim, Deus, eu te peço que o Senhor fale com a Tua igreja e me use como boca Tua, Senhor. Porque eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou um vaso, Deus, vaso de barro, Deus. Mas precioso é o Teu Espírito que habita, Deus, em cada um de nós, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu Te louvo e Te glorifico. Amém e amém. Meus queridos, nós ouvimos sempre esses versículos que são famosos, entre aspas, porque são ditos em pregações, são ditos em palestras, ditos pelo nosso pastor, e nós às vezes nunca nos alertamos à riqueza de cada versículo que se encontra na palavra de Deus. Nós somos, quando nós vamos estudar com profundidade e vamos meditar na palavra, independente se nós já ouvimos esse versículo umas 300 vezes, mas tem um dia e tem uma hora que ele marca verdadeiramente a nossa mente e o nosso coração. Aí nesse momento a gente olha e fala assim: uau, caraca, isso nunca tinha surgido. Eu já ouvi sobre isso, já ouvi sobre esse versículo, mas, poxa, eu nunca tinha observado essa riqueza tão grande que tem nessa passagem. Não estou falando só preferencialmente só nessa passagem de Atos, mas em outras passagens, como nós conhecemos e lemos a Bíblia. E olhando essa passagem aqui de Atos, muito interessante. Atos é um livro muito rico, com muitos feitos e muita coisa linda. Até recomendo os irmãos depois estudarem o livro de Atos. É um livro muito rico, cheio de detalhes, cheio de coisa muito gostosa de se ouvir, muito gostosa de se aprender. E é um livro escrito por Lucas, que particularmente eu gosto muito desse autor, porque se você olhar no Evangelho de Lucas e olhar no Evangelho de Atos, no livro de Atos, desculpa, Lucas ele relata cada detalhe, com muita riqueza, cada situação com cada detalhe. É muito detalhado as escrituras, do jeito que Lucas escreve. E aqui, no título da minha Bíblia, no título principal, está aqui como viviam os convertidos, ou como viviam os cristãos. E eu meditando nesse versículo, eu refletindo, meditando, eu cheguei, e às vezes quando a gente medita, a gente viaja um pouco, né? A gente vai lá no passado, tenta imaginar a época, tenta imaginar o que sucedia naquele tempo, como aconteciam as coisas, como acontecia tudo isso. E eu fui na minha mente aqui, viajando um pouco, fui lá nessa situação aqui, em que eles vivenciavam, e fiz uma comparação entre a igreja primitiva e a nossa igreja atual.
Eu digo igreja não só essa igreja, o ministério desse primeiro lugar, não. Eu digo igreja como um corpo, como um todo, a igreja de Cristo. E quando eu estava lendo isso, eu percebi que os apóstolos, eles faziam sinais e faziam prodígios, e todos aqueles que estavam convertidos com ele já, eles presenciavam algo, coisas sobrenaturais, que particularmente eu, como cristão, eu sou bebê na fé, tenho 6 anos e pouquinho, bebezinho na fé. Particularmente eu, como cristão, eu nunca presenciei tais acontecimentos. Pai, Chavão, como assim? A cura de um leproso assim na hora, um paralítico começar a andar assim na hora, deve ser uma coisa muito uau, deve levantar a nossa fé, a nossa autoestima deve ir lá para cima, porque é uma coisa muito sobrenatural, que vai além do nosso entendimento, vai além do que a nossa mente pode captar. Então, parando, particularmente eu pensando, eu não consigo, eu não vi nessa minha caminhada, eu ainda não presenciei um cego começando a enxergar do nada, um pregando e que 5.000 sendo batizados com o Espírito Santo, 5.000 se convertendo, depois 3.000. E quando nós vamos ler no livro de Atos, nós vamos ficando mais sedentos por ele, porque cada capítulo tem um detalhe muito rico, muito importante, e tem muitas coisas que, poxa, eu queria estar lá para ver, queria voltar lá para ver, porque queria assistir de camarote, porque ia ser muito lindo, muito show. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos, que foi uma pergunta que eu fiz para mim. Por que nós, na atualidade, não conseguimos presenciar esses sinais e prodígios, esses milagres, esses feitos milagrosos que esses nossos irmãos presenciavam? Por que eu não consigo presenciar isso no meu dia a dia, Tiago? Por que eu não consigo presenciar isso no meio da nossa igreja atual? Eu fiz essa pergunta e fiquei, meu Deus, uau, isso é uma pergunta muito forte. O que será que aconteceu? Deus mudou? Jesus Cristo mudou? O Espírito Santo é diferente? Não, não é não, filho. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã será sempre o mesmo. O mesmo Deus que eles criam, nós cremos hoje. O mesmo Jesus que eles serviam, seguiam e testemunharam, nós estamos aqui, nós cremos nele, e nós falamos acerca dele, e nós testemunhamos a respeito dele. E o mesmo Espírito Santo que foi derramado na vida desses apóstolos, desse cristão naquela época, é o mesmo Espírito Santo que está aqui no nosso meio, que está dentro de nós, que escolheu fazer morada dentro de nós. Pô, mas por que então a igreja ela não presencia, a igreja atual ela não presencia esses feitos? Por quê? Por quê? Eu fiquei me perguntando por quê, e o Espírito Santo falou, agora tu lê de novo. Eu tinha lido acho que umas 6 vezes, não tinha entendido. Aí li de novo, e fui descendo, esmiuçando, e parando vírgula por vírgula, e ponto por ponto. E a nossa igreja atual, vou te falar um dos motivos, vou falar para os irmãos um dos motivos, tudo é uma questão de prioridade. A questão é prioridade. A prioridade que a igreja primitiva tinha era diferente do que as prioridades que a igreja atual tem. E quando logo de primeira aqui no versículo 42 do livro de Atos, do capítulo 2, versículo 42, nós vemos aqui que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esse é o diferencial. A comunhão que os apóstolos, aqueles cristãos da época tinham, do que a igreja atual tem. E em outra versão da Bíblia, ele fala comunhão no 42, e no 44 ele vem descendo e fala, eles unidos, e no último versículo eles falam, eles se reuniam. Está aí o diferencial. A igreja atual, ela mudou a prioridade, no sentido que eu digo, o que é ser um cristão hoje em dia? Ser um cristão é eu ter um carro top de linha, é eu andar de Land Rover, é eu morar na cobertura na lagoa, é eu ter a conta bancária gorda. Infelizmente a igreja, isso dói no meu coração e minha carne, sei lá, minha mente fica embaraçada, porque hoje em dia nós vemos grandes homens de Deus que têm desviado o foco do seu povo, têm desviado completamente a palavra e têm deturpado completamente o evangelho que Jesus Cristo estabeleceu, que é um evangelho simples de ser vivido.
E naquele tempo, os discípulos, os apóstolos, eles não ligavam se eles iam ter o que comer amanhã, se eles iam comer mais tarde, ou se eles estariam vivos no final do dia. Porque quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, ele falou: fiquem aqui, até que vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês saiam, estabeleçam o reino, preguem o evangelho a toda criatura. E isso antigamente não soava bem aos ouvidos dos doutores da lei, do Império Romano. Eles queriam matar e decapitar. Então os apóstolos, eles não estavam nem aí, porque eles estavam empolgados com a mensagem que eles receberam de Cristo e queriam propagar esse evangelho. E por isso que eles perseveravam em comunhão, juntos. Eu achei uma definição sobre comunhão muito interessante que eu queria ler para os irmãos. Comunhão significa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, ou seja, identificação. Identificação. Nós aqui como corpo, nós aqui como membros, nós aqui como corpo de Cristo, como cristãos, independente de sermos evangélicos ou de sermos católicos, o sentido literal da palavra cristão significa ser igual a Cristo, ser semelhante a Cristo. Amém? Então, eles perseveravam em comunhão e repartiam o seu bem. E hoje a igreja, ela tem desviado desse foco chamado comunhão, que é algo que é uma ação e ao mesmo tempo ela é um sentimento, porque falar de comunhão no mundo individualista lá fora é muito complicado de falar em comunhão. Chegar para o meu irmão trabalho, pô, cara, a gente tem que andar em comunhão. Essa mensagem aqui que eu estou falando para vocês, pregar essa mensagem lá fora é meio complicado, porque o mundo que nós vivemos é muito individualista. E ele faz você fazer o quê? Olhar para o seu próprio umbigo e andar assim. Você olhando para você mesmo. Aí o cara aqui na rua passa fome, ele que se dane, ele não estudou, eu estudei, eu estou aqui, eu suei a camisa. Eu suei a camisa para estar aqui. Eu suei a camisa para ter um bom salário. Eu suei a minha camisa para chegar nesse cargo dessa empresa. Eu suei a minha camisa para ter esse carro. Eu suei a minha camisa para ter essa casa. No mundo que nós vivemos hoje é assim. E infelizmente, na igreja também tem sido assim. Porque a igreja é um agente influenciador. Mas ela tem sido influenciada pelo mundo. Isso não pode acontecer no meio de nós. Não pode, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós pertencemos a uma morada celestial. Nós pertencemos a um Deus que é simples. Um Deus que é simples, um rei simples. Fala isso lá fora. Tá doido? Que rei simples é esse aí que não existe? Existe sim. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Jesus Cristo, certa hora, se prostrou diante dos pés dos seus discípulos e falou: ei, eu tenho que lavar os teus pés. Se eu não lavo, não. Não lava não, quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor lave? Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Pedro, né? Então lava tudo, lava o corpo, dá logo um banho geral. Jesus Cristo, ele é simples. Então, ele mostrou simplicidade. E a igreja hoje em dia, ela tem desviado esse foco. E essa situação, ela é muito complicada. E é muito errado falar de comunhão. Porque, na verdade, comunhão, ela é algo que realmente exige o quê? Renúncia. Eu tenho que renunciar à minha própria vontade, eu tenho que renunciar aos meus preconceitos, deixar ele de lado, tirar do meu coração e vir para cá e olhar para a cara do meu irmão que me magoou, ou que fez alguma coisa que eu não gostei e falar: eu te amo. Estamos juntos. Está passando por algum problema? Vamos orar. Eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas o que eu posso fazer é dobrar o joelho e orar pela tua vida. Esse é o verdadeiro evangelho, que precisa ser vivido genuinamente. E a comunhão, ela é algo tão simples, e ela está ligada, ela está vinculada, ela está colada dentro desse evangelho que Jesus Cristo nos ensinou. Então, quando nós vivemos em comunhão aqui uns com os outros, nós somos completamente inundados pelo Espírito e pelo poder de Deus, e nós vamos galgar degraus mais altos. Eu digo espiritualmente falando, porque nós estamos aqui porque nós buscamos o quê? Nós buscamos a Deus e buscamos o quê? Um renovo espiritual. Nós buscamos crescimento espiritual. Nós buscamos o batismo com o Espírito Santo. Nós buscamos estar aqui em comunhão, que é a melhor coisa que tem. Mas às vezes não, eu estou... meu irmão não falou comigo hoje de manhã, mas ele vai ver semana que vem. Semana que vem eu não vou nem olhar para a cara dele. Não estou nem aí para ele.
varão, tu vai receber aí uma Land Rover, tu vai receber aí um carro, uma casa, e tu tem que cuidar da tua família tem que ser primordial, tua família tem que ser tudo, sim, glória a Deus, amém. A família, ela é uma instituição divina, foi Deus que fez a família, Deus criou a família, ela é a bênção de Deus, e nós temos que lutar sim pela nossa família, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, mas o que nós nunca podemos esquecer é que isso aqui, eu, Tiago, vocês aqui, a igreja inteira, pastor Alexandre, todos nós que estamos aqui, somos uma grande família, porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que está sempre querendo olhar por nós. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então nós temos que permanecer assim, e não por qualquer problema. Fulano falou isso para mim, amém, glória a Deus. Nós temos que ser superiores e não se comparar. Nós temos que ser superiores e chegar ao ponto de falar, poxa, de passar por cima do nosso orgulho, do nosso preconceito e da nossa mágoa e falar, ei irmão, poxa, você fez isso comigo, mas eu fiquei triste, mas poxa, eu te amo, eu quero estar em comunhão contigo, eu quero estar junto, eu quero estar perto de você. E é assim que nós vamos ser completamente transformados e mudados pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos presenciar esses feitos. Assim vai haver cura, assim vai haver libertação, assim vai haver renovo espiritual. Assim Deus irá trabalhar de uma forma diferente na igreja. E assim a igreja será influenciadora. E assim nós vamos mudar a nossa sociedade, vamos mudar o meio que nós vivemos. Nós podemos mudar o mundo. Mas nós precisamos largar um pouco, tirar nossas sandálias, deixar os nossos preconceitos de lado. E olhar para o nosso irmão e falar, ei irmão, quero estar em comunhão contigo, porque eu te amo. Por quê? Porque é isso aí. Eu te amo, Tiago. Eu te amo e vamos se amar e vamos junto, vamos dar as mãos e vamos continuar caminhando. Se tu cair, eu te levanto. Se tu cair, tu me levanta. É apoio, irmãos. Igreja é um apoiando o outro. Igreja é isso aqui, é comunhão. É estar sempre um com o outro, perseverando na mesma perspectiva, né, querendo alcançar o mesmo objetivo, que é o quê? Estabelecer o reino de Deus na terra. Glória a Deus. Estabelecer o reino de Deus onde nós andamos, onde nós passamos. Só um parênteses aqui. O Tiaguinho, quando tu vai jogar fazer qualquer tipo de coisa com o Tiaguinho, esporte, é complicado. Porque Tiago, ele gosta de beneficiar só o time dele. Mas quando tu vai falar a regra que ele usou contra o time dele, ele fala, não, isso não tá valendo não. E daí, isso daí, hoje tu tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência. E a gente fala, tu tá roubando, tu tá errado. Tu sabe que tu tá errado e às vezes ele fala, não tô errado nada, não quer. E fica aquele blá 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 pra cá, blá 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 blá. Mas no final de tudo, a gente está ali se abraçando. Por que, Tiago? Porque vocês brigam e vocês não. É porque eu não posso separar o Tiaguinho de mim pelos defeitos dele. Eu tenho que uni-lo comigo pelas qualidades que ele tem. E assim tem que ser nós. Eu não tenho que te separar, Tiago, pelos seus defeitos. Eu tenho que me unir a você pelas tuas qualidades. E assim nós vamos sucessivamente, a igreja inteira como um todo. Nós temos que fazer isso, nos unir pelo que nós somos, independente dos nossos defeitos, porque Jesus Cristo não se importa com isso. Ele se importa com a minha atitude, com o que eu posso fazer para mudar. Ele se importa com isso, metanoia, mudança de destino, mudança de rumo. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que mudar. Essa mudança gera crescimento espiritual. E quando eu cresço, você cresce, automaticamente a igreja cresce, o reino de Deus é estabelecido, e aí Jesus Cristo é pregado, vidas são curadas, salvas, libertas, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E talvez você esteja me dizendo, mas Tiago, por que falar de comunhão? Porque comunhão é uma coisa muito simples, que precisa arder. Ela precisa arder dentro de nós, precisa arder dentro do nosso coração. Mas Tiago, essa mistura aí de poder, esse derramamento de cura, de libertação, essas maravilhas, esses milagres, tudo isso não é gerado por causa do avivamento? Amém, sim. Mas entenda uma coisa, para eu avivar a minha igreja, eu preciso estar em comunhão. Porque não adianta eu ficar pegando fogo no meu quarto e chegar aqui na igreja e não falar com ninguém, não olhar para a cara de ninguém, não dar bom dia para ninguém, e não vai nem sair faísca. Não vai nem sair faísca.
Para gerar, para ter um avivamento, para ter uma transformação geral, nós precisamos andar juntos em comunhão, porque isso foi estabelecido por Cristo. Amém? Nós precisamos andar juntos assim. Ah, mas eu dou dízimo na igreja e ponto final, acabou. Amém, tu dá dízimo na igreja. Glória a Deus, faz mais que obrigação. Não faz mais do que tua obrigação. Agora, largar a minha vontade, me desprender dos meus preconceitos, isso sim que é ser o verdadeiro cristão. Porque Jesus Cristo, ele fala para os seus discípulos: ei, que você vai lá ofertar e tu está de mal com teu irmão, larga a tua oferta ali, larga ela lá no altar, volta, se reconcilia com seu irmão, depois você volta e tu pode ofertar. É isso que nós temos que fazer. A nossa comunhão, ela tem que crescer. Nós temos que ser uma igreja que ande em comunhão, uma igreja avivada. Que aí o pessoal lá de fora, lá o mundo lá de fora vai ver: essa igreja aí, o pessoal é todo mundo unido, né? As pessoas, quando passar por essa porta, vão sentir: nossa, que ambiente familiar é esse? Meu Deus, que igreja é essa? Não é aquela igreja vazia, aquela igreja que só tem moribundo, todo mundo morto, todo mundo... Jesus, meus problemas. Jesus, o que eu vou comer amanhã? Nós temos que viver o nosso presente e deixar o nosso futuro nas mãos de Deus. Nós temos que colocar Deus no nosso início e Ele sempre tomará conta do nosso fim. E para confirmar tudo isso que eu disse, biblicamente falando, Deus, ele é um Deus que trabalha com princípios. O que significa isso? Deus, ele não pode exigir de nós ou exigir da sua igreja alguma coisa que ele não é. Como assim, Tiago? Por exemplo, Deus, ele não pode te exigir santidade se ele não for santo. E nós sabemos que o nosso Deus é completamente santo, que não tem como ele habitar no meio do pecado. Não há como. E por isso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre andam em comunhão. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, pontinho, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em João 14, capítulo 7, vou abrir aqui rapidinho, você não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Capítulo 14, versículo do 7 ao 15. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Vamos ler só até aqui. A gente pode ter o poder de curar, a gente pode ter o poder de libertar, porque nós estamos em Cristo. Ele mesmo falou que nós iríamos fazer obras maiores do que Ele. Mas nós precisamos estar como? Em comunhão uns com os outros. A igreja tem que ser unida e não uma igreja dividida. Amém? Em Lucas capítulo 3, nós também presenciamos um fato muito importante na vida de Jesus, e que ali se encontravam o Pai, o Filho e o Espírito Santo na comunhão, que é no batismo de Jesus. O Pai estava lá, o Filho estava lá e o Espírito Santo também estava lá. E Jesus Cristo, ele nos deixa em todas as situações, em todos os momentos que ele estava com seus apóstolos, ele falava: olha, vocês têm que permanecer juntos, vocês têm que fazer isso aqui, mas permanecer juntos. Porque se fosse para ser individual, ele pregaria sozinho, fazia tudo sozinho e acabou. Mas não, ele escolheu 12, dos 12 viu 70 e foi se multiplicando, e nós estamos aqui até hoje, por causa da comunhão que foi estabelecida por ele. E Jesus Cristo, ele deixa bem claro, em João capítulo 13, versículo 34, ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amor, comunhão, é estar junto, independente de qualquer situação, independente de qualquer ferimento que você possa ter me causado, eu preciso estar em comunhão contigo. Por quê? Porque você é meu irmão. Nós somos irmãos, nós pertencemos a uma família grande. Amém?
E para finalizar rapidinho, o último versículo está em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A minha preferência, irmãos, na terra, a minha preferência, sabe qual é que tem que ser, que o apóstolo Paulo diz? Eu tenho que te honrar, eu tenho que te servir, eu tenho que estar em comunhão contigo, e você tem que estar em comunhão comigo. O pessoal da EBD dos adultos aí, semana passada teve aula do I, aquele versículo lá, né? O Pedro, Jesus, sobre essa rocha, o que? Edificarei a minha igreja. Jesus falou para Pedro, mas foi falar por quê? Que não era Pedro que era a rocha, mas sim Jesus Cristo, que é a pedra angular da igreja. Jesus Cristo é o fundador da igreja, Jesus Cristo é o pai da igreja, Jesus Cristo foi ele que gerou a igreja. E a igreja foi comprada e foi lavada e remida pelo sangue dele. E a comunhão está no DNA da igreja. Ela só precisa ser exercida por cada um de nós. E nós só vamos conseguir exercer isso quando nós imitarmos verdadeiramente, cumprirmos verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo nos determinou. Andar de acordo com o que Ele quer, andar de acordo com a vontade e o querer dele. Amém? Isso é o que o Espírito Santo ministrou no coração, que é o que Deus queria falar para a igreja. Que possamos estar juntos aqui como família, que possamos nos amar como família, que possamos permanecer e que possamos prevalecer, porque as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja, e assim a igreja irá triunfar, e assim nós podemos mudar o mundo e alcançar as vidas e estabelecer o reino. E é isso que é a nossa missão. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aonde nós estivermos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus. Amém? Vamos pedir a Deus para abençoar com fé. Amém. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por tua graça, por tua misericórdia e pelo privilégio de estar aqui, Deus, na tua casa para aprender mais de Ti, para ouvir mais de Ti, Deus, para entoar louvores a Ti, Senhor, pelos nossos corações e nossas mentes, Pai. Quando a escola dominical em tuas mãos, que tudo que for ministrado, Senhor, possa, Deus, edificar as nossas vidas, Deus. E aqui como família, Deus, e como corpo, que possamos andar em comunhão, Deus, como o Senhor sempre andou, Deus, e como o Senhor, Deus, quer que andemos, Pai. Abençoe nossas vidas, só naquele elemento que está de fora em tuas mãos, que possa ser bênção para o nosso corpo físico e nosso organismo, Pai. Toma o resto do nosso dia em tuas mãos, Deus, a cada família, em cada lar. Que possamos voltar, Deus, mais tarde para cultuar a Ti, Deus. Que possamos, Deus, nos render a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de nós, Pai. E ministrar a Tua vontade, o Teu querer sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Amém.